Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje nós temos duas memórias facultativas, São Fabiano Papa e Mártir e São Sebastião Mártir. Fabiano Papa, por 14 anos entre 236 e 250, promoveu a consolidação e desenvolvimento da Igreja. Dividiu Roma em 7 diaconias para assistência aos pobres. Com ele, a figura do bispo de Roma assumiu prestígio tão grande e despertou preocupação no imperador Décio, sobre o qual sofreu o martírio. Foi sepultado no cemitério de Calisto. A depósito, Martírio de 354 recorda aos 20 de janeiro. Sebastião, preferindo a fidelidade a Cristo a toda e qualquer honra civil e militar, foi excluído dos quadros do exército romano e morto na perseguição de Diocleciano por volta do ano de 300. Seu sepulcro está em Roma, nas catacumbas que levam o seu nome. A depósito, Martírio de 354 recorda aos 20 de janeiro. Irmãos, com a máxima do evangelho de hoje, vinho novo em odres novos, percebemos que o espírito cristão precisa de práticas e de instituições novas. O Senhor Jesus nos desperta para um modo diferente de vivenciar a fé. Ouçamos a proclamação do evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus anuncia, meus irmãos, o momento do banquete nupcial messiânico e do vinho novo. Por isso, primordialmente, a insistência no jejum. O jejum era uma prática religiosa comum naquele tempo. Os fariseus e os discípulos de João Batista seguiam essa prática. Os de Jesus, não. O Senhor é questionado sobre isso em sua resposta. Ele ratifica que naquele momento não era oportuno jejuar, pois o noivo está com eles. É o anúncio das núpcias do Cordeiro, do esposo Jesus Cristo, Filho de Deus, com a esposa Israel. Todos os convidados devem se alegrar e festejar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. É o momento da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu. Quanto à expressão vinho novo em odres novos, o espírito cristão inaugurado por Jesus e prolongado por seus discípulos necessita sempre de práticas, estruturas e instituições novas. Meus irmãos, muitas avós e mães do passado sacrificavam roupas irrecuperáveis para remendar outras. Vemos pela simplicidade dos exemplos que Jesus fala em ambiente semelhante ao de tantos lares da mais humilde condição, onde o jejum é sempre maior do que o previsto pela religião. O odre era saco de couro muito resistente, costurado e impermeabilizado com resinas do deserto. Um odre que já estava se arrebentando pelo uso era sinal da mais grave indigência. Mas, com a linda linguagem do cotidiano dos mais pobres, Jesus está falando do vinho novo, símbolo da novidade transformadora que merece odres novos, ou seja, um sinal de que ele traz alegria e vida plena. Caros irmãos, o jejum era manifestação de luto e de penitência. Havia um só dia de jejum obrigatório, mas gente piedosa acrescentava outros dias, alguns até 2 dias por semana. Até aí tudo bem, o que não estava certo era querer impor isso a todos como se fosse obrigação vinda de Deus. Nem estava certo imaginar que o jejum fosse a única maneira de manifestar a conversão e a aceitação da salvação. O melhor jejum e prática da penitência é amar e ter misericórdia. São Sebastião não hesitou em manifestar publicamente a sua fé, mesmo diante das duras e cruéis ameaças do imperador Diocleciano. Como soldado imperial, não teve dúvida em acusar as injustiças do imperador. Sofreu o martírio em Roma e testemunhou com a vida o que afirmava com suas palavras. Nossos dias também necessitam de testemunhos autênticos de fé. Nós vamos pedir a São Sebastião
Sebastião, que nos livre da peste, da fome e da guerra, que abençoe as nossas plantações, a agricultura e os nossos animais, os rebanhos, e que nos livre da fome e da peste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, dai-nos, ó Deus, espírito de fortaleza para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: venha sentar-te à minha direita, pois eu farei de teus inimigos o escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desde Sião o Senhor fará crescer o poder do teu cetro por toda a terra. Tu reinarás, tu vencerás os teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o teu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei antes da aurora, o Senhor jurou e não desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na tua direita
está o Senhor. Ele em sua ira esmagará os reis, em seu caminho beberá da torrente, e por isso levantará a fronte. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.